Deus seja louvado. Amém. Eu senti fortemente Irmandade para contar uma obra para ser postada no canal Comunhão com Deus. Eu sou o irmão Gustavo. Eu já postei como a obra que Deus, como Deus preparou o meu instrumento. E hoje eu vou contar como que Deus me levantou para auxiliar de salmo. Irmandade, em fevereiro começou as escolas, começou as aulas. E eu tava estudando, Irmandade, e tinha um piazinho, Irmandade, que ele era... Irmandade, ele me batia, Irmandade, ele me xingava, ele vinha perto de mim e espirrava na minha cara, Irmandade. Ele ficava falando um monte de coisa, Irmandade, pra mim, e eu não dava bola pra ele, Irmandade. Eu falava em casa, ô mãe, eu não tô aguentando essa prova, mãe, eu não tô aguentando essa luta, mãe. Ô mãe, parece que Deus não tá na minha vida, Deus só coloca prova em mim. Eu sou um garoto tão provado, mãe, na escola, em todo lugar, mãe. Eu sou provado, mãe. A minha mãe disse que na oração que nós vence tudo, Irmandade. E quando eu ia, Irmandade, para a escola, eu orava ao Senhor e falava, ô Senhor, eu te entrego o meu dia, o dia de cada aluno naquela escola, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, e o Senhor me protege, protege cada aluno que está lá, os professores, Senhor. Ô Senhor, daí eu falava pra minha mãe, ô mãe, tem um menino na minha sala, mãe, que ele fica me batendo, mãe. E a minha mãe falava que a semana que vem eu vou lá, meu filho. E daí aquela semana passava e ela não ia, e eu falando a mesma coisa, e ela falava, ô filho, da semana que vem eu vou lá. E isso passava e nós esquecia daquilo, Irmandade. E quando Irmandade chegava aquela semana que ela tinha que ir, alguma coisa nos barrava, Irmandade, e a minha mãe não ia. Daí nós pensamos, daí a minha mãe falou que na oração nós vencia tudo, e eu só orando, Irmandade. Eu ia para a escola e antes de pisar pro portão para dentro falava, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, Senhor. E eu entrava, eu via aquele piá, Irmandade, eu entrava na minha sala e ele vinha e ficava espirrando na minha cara. Ele ficava, Irmandade, tacando caderno nas minhas costas, Irmandade, e eu não aguentava isso. Uma hora, Irmandade, eu tão atribulado, ele veio e espirrou na minha cara, dele sentou no banco dele, daí eu não dei bola pra ele, Irmandade. Daí ele veio perto de mim e tacou um caderno nas minhas costas. Irmandade, Irmandade, eu peço perdão pra Deus, porque eu levantei da minha cadeira, irmãos. Eu peguei ele pelo pescoço, Irmandade, eu ia bater nele. Eu ia tirar sangue dele, porque eu não tava aguentando mais, Irmandade. E daí uma voz tão suave falou no meu coração. Falou bem assim, Irmandade, você não pode fazer isso, você é meu servo, você é meu filho, você não pode fazer isso. Isso não é coisa de crente. É só você orar que você vai vencer. Eu tenho um presente tão grande para você no final dessa prova, quando você vencer. Daí, Irmandade, eu larguei aquele piá. E daí eu fui para minha cadeira e eu contei para a professora, e a professora não fez nada para ele. Daí, Irmandade, eu cheguei em casa e falei para minha mãe, bem assim, Irmandade, ô mãe, aquele piazinho hoje me bateu, mãe, hoje eu peguei ele, eu ia bater nele, mãe. Só que hoje o Senhor falou bem assim no meu coração que eu não podia fazer isso, que eu sou servo dele. Ele falou que como nós é servo dele, nós não pode fazer isso não agrada a ele. Daí eu vim pra casa, eu falei pra minha mãe, ô mãe, mãe, eu não quero mais ir pra escola, mãe, eu não aguento mais aquele menino. Daí, Irmandade, eu vim pra casa, daí a gente tudo aqui conversando com a minha mãe. A minha mãe disse bem assim, filho, daí eu peguei uma bolacha que tava no meu armarinho, Irmandade. A minha mãe falou bem assim, pega essa bolacha e leva pra escola e come com ele. Daí eu falei, mãe, ele não vai querer, mãe, ele vai ficar me batendo. Daí
A minha mãe, ela falou, vai, porque em nome do Senhor Jesus você vai vencer ele. Daí eu falei, amém, mãe, eu creio. Então, eu peguei aquela bolacha e eu guardei, Irmandade, dentro da minha mochila. Daí eu fui pra escola, eu chamei aquele menino e eu falei, ô mãe, eu falei, ô menino, por que a gente não senta lá e conversa depois na hora do recreio? Ele disse, tá bom, depois nós conversa. Daí nós conversando, Irmandade, eu conversando com ele, eu perguntei de qual igreja que ele era, ele falou que era de outra denominação. Daí a gente conversando, Irmandade, eu comecei a contar as obras, de como que o Senhor preparou o meu instrumento, preparou os meus ternos. E nós tudo conversando, Irmandade, ali, e eu peguei aquela bolacha e eu reparti com ele. Daí nós conversando, eu falei, ô menino, por que você me bate? Ele disse bem assim, me perdoa. Eu falei, Irmandade, tá perdoado em nome do Senhor Jesus. Daí ali, Irmandade, nós começamos a ser amigos, Irmandade. Com aquela bolacha, Irmandade, o adversário queria que eu batesse naquele menino, eu perdesse o que o Senhor tinha para me dar, só que fui lá e eu dei um tapa na cara do adversário. Daí, Irmandade, uma semana depois, Irmandade, daí eu não fiz nada com aquele menino, só orando para ele. Uma semana depois, o Senhor me levantou para auxiliar de salmo aqui na minha comum. E hoje é motivo de eu estar dando glória a Deus. Irmandade, eu também auxilio ali no Santa Rosa. O Senhor me levantou para auxiliar de salmo e hoje o Senhor levantou minha cabeça e hoje o Senhor me honrou. Irmandade, eu vou contar mais uma obra, Irmandade, de como que o Senhor me selou com o selo da promessa. Um dia, Irmandade, eu fui para casa da minha tia, eu estava lá na casa da minha tia. Nós recebemos uma ligação, Irmandade, de que tinha uma irmã, que ela tinha sofrido um AVC, Irmandade. Daí, naquele meio tempo que nós ficamos lá, daí num sábado, nós falamos, vamos ficar só mais um pouquinho aqui, depois nós vai lá orar para a irmã. Daí nós tudo lá, Irmandade, a minha tia falou, eu vou fazer uma batida de vinho para vocês. Vocês querem? Daí minha mãe, daí o meu irmão, minha mãe falou que queria, por educação, Irmandade. Só que eu também falei que eu queria, Irmandade, só que no meu coração eu não queria colocar aquilo na minha boca. Daí a minha tia fez, ela colocou num copo para nós, ela tomando lá. Daí ela ofereceu pra mim, eu peguei, Irmandade, eu olhava aquele copo, Irmandade. E eu não queria tomar aquilo, Irmandade. Eu falei, tia, não tem problema, tia, de eu jogar isso daqui? Ela falou, não tem problema não. Eu falei, tá bom, tia, eu deixei aquele copo ali em cima da pia dela. Daí eu saí, eu fui pro sofá, Irmandade. Daí aquele meu coração estava batendo muito forte, Irmandade, porque eu não queria tomar aquilo. Irmandade, eu tomei um golinho, daí eu fui no banheiro, lavei minha boca, Irmandade. Daí, né, Irmandade, de tardezinho, nós fomos ali na irmã orar pra ela, o meu irmão tinha ficado lá na casa da minha tia. Daí eu vim aqui pra orar, nós viemos aqui fazer uma visitinha pra irmã. Irmandade, antes disso, Irmandade, voltando um pouco lá atrás, essa obra é muito grande. Irmandade, aqui na minha casa, Irmandade, quando eu recebi a notícia, Irmandade, que ela tinha sofrido um AVC, ela sofreu 2 AVC, Irmandade. Quando eu soube que ela sofreu o primeiro AVC, que ela estava internada, Irmandade, era numa quarta-feira, Irmandade, eu senti, Irmandade, de falar bem assim pra minha mãe, mãe, a mãe crê que em nome do Senhor Jesus, daqui 3 dias ela vai sair do hospital? Irmandade, não passou 3 dias, Irmandade, certinho. Daí o Senhor foi lá e tirou ela do hospital. Daí nós fomos na casa dela, né, depois de ter ido na minha tia, Irmandade. Nós tava tudo lá, tava o esposo da irmã, eu tava conversando, Irmandade. Quando eu entrei na casa dela, Irmandade, minha perna começou a tremer bastante, Irmandade. Eu tava com moleza na perna, Irmandade, eu não tava aguentando. Daí a irmã falou bem assim, irmã, não tem como teu filho vir orar pra mim? Daí eu fui lá, Irmandade, no quarto, ela colocou o véu, ela em cima da cama, ela não conseguia nem se mexer, Irmandade.
ela não andava, não se mexia. Irmandade, eu orando, Irmandade, no meio da oração, Irmandade, eu vi aquela escada branca, Irmandade, aquele homem branco, de vestido branco, Irmandade, só que eu não via o rosto dele. Ele vinha e falava no meu ouvido, fala pra ela, daqui 3 dias ela vai sair do hospital. Irmandade, eu na oração, eu sentia de falar isso, Irmandade, aquela voz tocando no meu coração. Irmã, a irmã crê que daqui 3 dias, irmã, a irmã vai receber, irmã, o movimento das mãos, irmã. E a irmã falou, eu creio, em nome do Senhor Jesus, então daqui 3 dias a irmã vai estar mexendo as mãos. Daí, irmãos, no meio da oração, o Senhor veio, me selou com o selo da promessa, irmãos. E o Senhor veio, Irmandade, no meu ouvido e falou, olha, daqui 3 dias ela vai sair, ela vai mexer as mãos. Daí, Irmandade, eu orei, eu encerrei a oração e nós fomos para nossa casa, vinhamos para nossa casa. Daí a irmã ligou para mim que ela estava mexendo as mãos, glória a Deus. Daí ela estava mexendo as mãos e estava fazendo até coxinha, irmãos. Daí eu tava ali no meu quarto, eu levantei, Irmandade, eu fui e orei, Irmandade. E eu senti também de falar para ela por ligação, Irmandade, eu levantei rápido. O Senhor, ele tocou no meu coração, Irmandade, e falar, e a irmã não vai receber só o movimento da mão. Ó, irmã, daqui 3 dias o Senhor vai devolver o movimento da perna da irmã, a irmã vai sair andando. E depois de 3 dias, irmãos, ela tava andando, irmãos, a gente foi na casa dela, Irmandade, e ela tava até fazendo coxinha, irmão, pra nós. Lá que o Senhor, ele deu na minha boca a profecia, irmãos. E aquela profecia se cumpriu e hoje nós estamos dando glória a Deus. Hoje a irmã, ela tá andando, ela tá mexendo o braço pela misericórdia do Senhor. E eu também, Irmandade, se eu tivesse tomado aquele vinho, Irmandade, o Senhor não tinha me selado com o selo da promessa, Irmandade. E isso eu estava fazendo faz tempo, Irmandade, em busca de dons para esse selo, Irmandade. Eu sempre tinha desejo de ter esse selo. E o Senhor veio e me deu, Irmandade. Essas são as obras que o Senhor tocou no meu coração, Irmandade. Eu termino pedindo oração para Irmandade orar a Deus para mim, para o meu irmão e para o meu pai. Nós estamos estudando a música, Irmandade. É muito sofrido, Irmandade, mas com a Irmandade orando, nós vamos aprender a tocar logo, logo. Eu também peço oração, Irmandade, que ora a Deus pela minha família, que ora a Deus por todos nós, ora a Deus pelas nossas causas, pelas nossas provas. E na minha oração não esquecerei de nenhum de vós. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.